Paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que maravilha, mais uma aula da Escola de Líderes, que nós possamos estar prosseguindo no conhecimento do Senhor. Essa aula de hoje é a continuação da aula passada, quando nós começamos a falar de uma pessoa fantástica na Bíblia, chamada Abrão, que depois se tornou Abraão. E é muito importante a gente entender tudo que em relação a esse homem de Deus, porque além das das semelhanças com a nossa vida, a nossa forma de se conduzir diante de Deus, a nossa forma de nos conduzir diante de Deus, a nossa forma de entender esse relacionamento. E a vida de Abraão é uma vida muito interessante. Até os seus erros e acertos, nós precisamos estar aprendendo com ele de uma forma incrível. Na aula passada, eu citei que Deus chamou ele. Primeira coisa, Deus chama a gente. E a gente tem que estar disposto a ouvir e obedecer. Foi o que Abraão fez. E depois que essas duas etapas vêm as promessas de Deus. Mas para as promessas de Deus acontecerem, ainda existe um se, que é uma aliança que nós temos que fazer com Ele, com Deus. Ele é Deus. Então, nesse momento, nós vamos começar a estudar aquilo que Abraão fez. Abraão construiu um altar. Irmãos, isso é muito importante a gente entender. Eu sei que nos dias de hoje o cristão não tem mais altar, não tem mais sacrifício, porque isso tudo foi feito através de Cristo na cruz. Não é que a gente não tenha um altar, a gente tem o altar, ele só não é físico. O nosso altar está dentro do nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, dentro de nós há um altar, há uma necessidade de adoração, há uma necessidade de um sacrifício. Em Romanos 12 fala isso, que nós sejamos um sacrifício suave diante do Senhor, que nós possamos entregar a nossa vida como sacrifício. É muito importante a gente entender isso, que o quanto o altar, o quanto a ligação espiritual com Deus deve ser prioridade na nossa vida. Eu não posso ter nenhuma ligação com Deus física se primeiro não for no reino espiritual. Não adianta eu frequentar uma igreja se a minha vida não estiver conectada espiritualmente com Deus. Não adianta eu me batizar, não adianta eu tomar uma ceia, não adianta eu cantar, eu pregar, eu orar pelas pessoas, se a minha vida não estiver religada com o Senhor através do meu altar. Então a primeira coisa que Abraão fez foi um sacrifício, fazer um altar e um sacrifício a Deus, que na época, hoje não tem nada a ver com a gente isso mais, porque o sacrifício de Cristo supriu todos os sacrifícios. Então a primeira coisa que ele fez foi fazer um altar e um sacrifício. Como a gente faz isso no dia de hoje? Através da nossa oração. E no nosso altar tem o sacrifício? Sempre terá. Mas qual o sacrifício? Primeiro o sacrifício de Cristo, depois o nosso sacrifício. Sacrificando o nosso tempo, sacrificando as nossas vontades, sacrificando o nosso eu, sacrificando um mundo de coisas para que nós possamos entregar a nossa vida diante do Senhor. Sacrificando inclusive o nosso livre-arbítrio. Porque quando a gente pega o volante da nossa vida e entrega ao Senhor, nós temos que confiar nele e obedecer. E obedecer significa tirar o comando da sua vida e entregar de forma voluntária ao Senhor. Ah, mas então quando você se converte, você perde o livre-arbítrio? De jeito nenhum. Você entrega o seu livre-arbítrio ao Senhor. Mas no dia que você quiser pegar de volta, você vai pegar. E é assim que acontece, assim que as pessoas se desviam do caminho do Senhor. É quando elas querem de volta o domínio da vida delas, porque deixaram de confiar no Senhor, porque querem confiar em si próprio, ou porque querem viver uma vida somente de prazeres terrenos e não estão mais preocupadas em viver uma vida de coisas extraordinariamente espirituais. Um banquete espiritual que tem à nossa disposição todos os dias. Como é bom sentir a paz sobrenatural. Como é bom estar diante do Senhor e viver a plenitude. Eu ouvi esses dias um testemunho de uma pessoa muito forte, em que uma pessoa ela ficou possessa e encheu ela de álcool e ameaçou tacar fogo. Era o cônjuge dessa pessoa. E essa pessoa, ela falou que ela sentiu uma paz tão grande que ela falou assim: olha, pode tacar, porque se eu morrer, eu já vou nos braços do Pai. Então esse momento é um momento extraordinário da minha vida. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei em quem eu creio. Agora, se não for fazer, sai daqui agora em nome de Jesus. E a coisa aconteceu e foi embora.
Quem está no Senhor, essa pessoa tem a segurança que o Senhor está na vida dela. Ela está debaixo das asas do Onipotente. Ela está diante das mãos poderosas do Senhor. E para ela tudo está pleno. Quem está em Cristo, tudo está ótimo, irmão. Não tem, as circunstâncias não denominam o que está aqui dentro de mim. O que está dentro de mim é aquilo que o Senhor está dentro de mim. Então, ele vai refletir aqui fora e não o que está aqui fora refletir aqui dentro. Então, a primeira coisa que Abraão fez foi fazer um altar. Irmãos, que coisa linda. Nós temos que estar. E a Bíblia diz que onde ele ia, ele fazia um altar. Onde ele ia, ele fazia um altar. Isso tem que ser a nossa vida desse jeito. Aonde você for, você vai entrar no seu trabalho, faça um altar do seu coração ali naquele lugar. Seja um canal de bênção. Você está no colégio, você está dentro de casa, você está na igreja. Eu não sei onde você está, mas onde você estiver, que você chegou no lugar, já levanta um altar no seu coração. Senhor, eu entrego a minha vida diante de Ti como um sacrifício vivo, para que o Teu Espírito Santo venha me usar nesse lugar. Primeira coisa que eu quero é que tu entres comigo, mas o Deus só vai entrar onde tem um altar e um sacrifício. Então vai, levanta um altar e faça um sacrifício que já foi feito há 2000 anos atrás, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E como consequência desse sacrifício, nós passamos a ter o Espírito Santo dentro de nós. Meu irmão, não deixe de fazer da sua vida um sacrifício vivo. Não deixe de fazer da sua vida um espelho para que as pessoas também queiram viver o que você vive. E quando as pessoas perguntarem por que você é tão diferente, por que as circunstâncias não te pegam, por que você tem uma forma diferente de enxergar as coisas, se é que o Espírito de Deus está sobre nossas vidas, né? Quer dizer, tem gente que é crente, mas tem uma vida tão tribulada que em vez de você ser admirado, você evita que as pessoas entrem para a igreja. Porque tem gente que fala assim, poxa, para ser crente igual você, eu não quero ser. Nós temos que mudar isso, irmãos. Então, se você está fazendo um altar constantemente, e adorando e sacrificando o seu eu, certamente você é uma bênção. E as pessoas vão perguntar, como você alcança isso? Porque onde eu vou, eu levo o altar da minha vida em adoração ao Senhor. E o altar é uma coisa só, irmão, o sacrifício é uma coisa só, é um padrão só. Não é um cartomante, não é um horóscopo, não é lemão, não é consultar mortos, não, é o Senhor Jesus, é o Espírito de Deus dentro de nós, falando de uma forma direta e poderosa, irmão. Que você venha entender isso da forma mais preciosa possível e que você venha praticar isso de uma forma que seja visto por todos. Que a tua vida venha ser um altar diante do Senhor, aonde quer que você vá, que esse altar seja você. E o Senhor Jesus dentro de você. Essa é a nossa oração em teu santo nome, Jesus. Amém e amém.